Deus. Se coloque de pé, igreja, dê uma salva de palma e glorifique de pé o nome que é sobre todo nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele todo o poder, porque é Deus que tem bradado nesse lugar. Esse Deus que salvou a vida dessas meninas, dessas mulheres, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Seja louvado o nome do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Quem está grato ao Senhor essa noite? Você tem a liberdade de adorá-lo. Você tem a liberdade de, aonde você estiver, glorificar a Deus através da sua vida. Não há um Boko Haram atrás de você. Você é livre no seu país, mas essa história narrada aqui é uma história real, é uma história verídica. E quem quer ser a resposta de oração, levante a mão para o Senhor, porque você é a resposta para muitas dessas famílias. Amém? Pode sentar, por favor. Eu vou pedir a vocês, por gentileza, para abrir a Bíblia de vocês, 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu ia pedir, por gentileza, para acender a luz, por favor, obrigada. Nós temos a mente de Cristo. Eu vou dar uns dados a vocês rapidamente. Nós temos 7,7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Apenas 40% ainda não ouviu o Evangelho. Falando de povos não alcançados, o conceito de povos não alcançados é aqueles que têm menos de 2% do Evangelho nele. Significa que não tem ainda cristão maduro o suficiente. E nós somos a resposta. Nós somos a resposta não só de oração. Nós somos a resposta com Deus e em Deus para se levantar um exército numeroso, para ir aos campos que estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Você que entrou nessa noite aqui, talvez pensando, ou talvez nem pensando nada, mas agora através dessa peça, você tem se perguntado, qual é o meu chamado? Talvez você pense, não, eu vou para um lugar desse para ser preso, torturado, morto. Não, Deus não me chamou para isso. Deus chamou todos nós para o ID. Deus nos convocou para fazer discípulos.
Se você que está hoje sentado nessa noite, você vai para uma igreja perseguida, eu não sei, talvez nem você. Mas aqui já começou um avivamento nesse lugar. E as igrejas perseguidas, ela pode contar com você. Amém? A igreja perseguida não é só na África. Ela tem em vários diversos países. A igreja perseguida, nós temos uma lista por portas abertas de mais de 50 países onde sofre essas opressões. São famílias inteiras que são destruídas. São famílias que não só têm que fugir dos seus vilarejos, mas têm que ficar em oculto, não pode nem ter a Bíblia com elas. Elas têm que ter a Bíblia na mente, gravada no coração, para que elas, todos os dias, o devocional dela, seja esse alimento que ela tem dentro dela. Isso nos ensina como igreja não perseguida, o privilégio que nós temos, e muitas das vezes nós desprezamos o tempo que temos tão precioso e livre para estarmos com Deus. O nosso devocional, o nosso jejum, a nossa oração, aonde nós estivermos, nós podemos falar de Jesus livremente, porque nós temos um país onde é laico, um país onde nós temos a expressão como forma de diversas formas, seja ela como uma expressão corporal, através de um teatro, seja ela cantada, seja ela falada. Nós temos um instrumento poderoso que é a comunicação, que é o relacionamento. Mas na igreja perseguida, você não pode dizer, uma mulher num país que tem o muçulmano, o islamismo, muitas das vezes ela é calada, ela não pode ser descoberta, porque se ela for descoberta, ela é morta a paulada, a pedrada. E aí você se pergunta, eu estou pronto para isso? Eu respondo por mim a vocês, eu não. Eu achava que eu estava pronta para morrer. Eu estava pronta para dar a vida. Mas eu participei de uma campa do Portas Abertas, um acampamento, e onde tem uma imersão, e eu não vou entrar em detalhes, que caso vocês tenham interesse, depois a gente passa esse contato para vocês. E você experimenta só um pouquinho do que de fato é ser proibido falar de Jesus. O que é você ser colocado diante de opressores e perseguidores e dizer a você, nega Jesus ou morre. Eu não quero que você responda, mas que você reflita. Esse culto não foi feito para convencer você, nem muito menos trazer algo emocional, mas trazer o entendimento de uma realidade que hoje é um fato, que podemos falar para vocês, relatar a vocês, através do teatro, através de comunicações diversas, para que você tenha a consciência de que você é uma resposta. Você pode ser um jovem hoje que talvez você nem saiba direito do teu futuro ainda, mas eu vou dizer uma coisa a você. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já sabia que você estaria aqui nesse lugar. Deus, Ele pode contar com você, porque antes de você ter o aceitado, Ele te escolheu. A cruz, ela não está vazia em vão, porque o maior missionário de todos, ele demonstrou na prática o que é viver o puro e genuíno evangelho, se entregando na cruz, levando cada chicotada, levando um cuspe no rosto, sendo ali talvez xingado. Imagina Jesus caminhando perante aquelas multidões, fazendo milagres após milagres. O povo do Egito viu o mar vermelho se abrir perante eles. E quando disseram, solta Barrabás ou solta o Messias? E aquela multidão gritou, solta Barrabás. Isso me dói, porque é o que a igreja perseguida passa. A igreja perseguida, ela está fazendo algo, não é melhor do que nós. É um chamado específico que Deus nos coloca a fazer. Deus leva missionários nesses lugares e faz com que
pessoas venham entender o amor de Deus, porque somente tendo a mente de Cristo, você consegue suportar. Porque no entendimento humano, você vai pensar, Deus é louco. Deus é louco. Como pode Ele ser amor e deixar eu ser estuprada? Ou eu ver meus pais sendo mortos? Deus é louco. Não, Deus não é louco. Deus não é insano. Deus, Ele sabe até onde você pode suportar. Deus, Ele confiou em nós o ID, porque Ele sabe que a gente pode dar conta, porque não é na força do nosso braço. Não é. Eu posso estudar, eu posso me capacitar, me preparar, e devemos. Mas nunca vai ser no entendimento humano. Vai ser sempre em Deus. Vai ser sempre com Ele. E assim nós podemos ser uma igreja relevante, uma igreja que tenha importância, uma igreja que não se cala, uma igreja que se posiciona. E você, jovem, nessa noite, se você chegar em casa, pegar o espelho e se olhar, você vai ver Jesus dentro de você. Você vai enxergar dentro de você o Espírito Santo de Deus que te revela nessa noite o teu chamado. Eu não tenho dúvida alguma que hoje Deus tem testificado nessa igreja a jovens, a mulheres, a anciãos, a todas as idades, as crianças, que o futuro dela já começou. Ele não vai começar, ele já começou. Deus, Ele conta com você. Você pode ser um mobilizador de vidas aqui na sua igreja local. Você começa missões aqui na sua igreja local. Começa a colar com um Barnabé. Porque Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, que ele ali teve os seus olhos cegos. E quando Saulo caiu as escamas, ele já não via mais com aqueles olhos de perseguidor. Ele já tinha um entendimento ali de que Deus era o único, suficiente Salvador da vida dele. E quando os discípulos achavam que ele ainda não tinha de fato talvez se convertido, porque ele era esse perseguidor que matava, que espancava, que maquinava o mal contra a igreja. E quando ele entendeu que a igreja era em Cristo, o corpo de Cristo, Deus, Ele fez levantar Barnabé para trazer o entendimento a todos, o que houve naquele caminho de Damasco. E muitas das vezes a gente focamos somente na igreja perseguida, nós focamos somente naquele sofrimento, mas nós devemos dobrar o nosso joelho e pedir a Deus que nós tenhamos amor no coração para orar pelos que oprimem aqueles que falam de Cristo. Eu, até então, antes de ter o entendimento e saber sobre a igreja perseguida, eu era muito confrontada dentro de mim, ter que orar pelo aquele que matou alguém, pelo estuprador, por um pedófilo. Imagina se na cruz, Deus olhasse para mim e dissesse, e você não, Luciana? Estou fora, você, vou fazer exceção. Eu não estaria aqui. Então a gente tem que buscar amor. É amor por alma. Às vezes a gente cantamos, a gente fala tanto isso, Deus me dá amor por alma, me dá amor por alma. Mas será que nesse pedido a gente está incluindo os perseguidores? Será que nesse pedido a gente está incluindo o pedófilo, o estuprador? Obrigada. Então é momento de reflexão e de você fazer uma busca dentro de você e apenas se colocar. Se coloque para Cristo. Coloque-se para Cristo nessa noite. Coloque em Deus a sua fé. Ainda que você tenha medo, ainda que você não tenha resposta para muita coisa. Talvez você pense, eu não vou fazer missões porque eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho que fazer minha faculdade, eu quero casar, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero nada. Mas aí você diz, não, eu não vou fazer isso porque também eu morro de medo. E aí até que um dia Deus vai lá e fala assim, é tu mesmo. É você mesmo que eu quero. E aí a gente tem a tendência de lutar um pouco.
Eu nunca me imaginei aqui em cima. Eu nunca me imaginei em missões. Até que Deus me chamou. E eu relutei. Porque eu dizia, Deus, eu não sou capaz. O Senhor errou o endereço e errou feio. E eu fiquei num conflito por muito tempo. E mesmo com conflitos, mesmo com medo, mesmo com alguns achismos, eu me coloquei. Falei, vamos embora. Vamos embora. Eu nem vou olhar muito ali para alguém que está de casaco amarelo, né, que orou pela minha vida há 10 anos, a minha filha. E ela falou, mãe, vai orar, dobra seu joelho, Deus está te chamando para missões. E eu falei, meu Deus, lá vem Esther. E eu fui orar, pedindo a Deus para abrir mesmo o meu entendimento. Porque um dia eu orei a Deus e pedi a Deus que colocasse amor por alma. E eu me coloquei. E eu estou aqui, aprendendo, como aluna ainda do CFM, indo para um prático ainda missionário, estudando, lendo livros, porque é assim que a gente faz. Ninguém compra o carro primeiro para depois tirar a habilitação. Você se capacita, se prepara. Mas uma coisa é fato. A Luciana não está levando uma bagagem dizendo no campo missionário, ó, já estudei e estou indo porque eu sei. Não. Estou indo porque eu tenho a mente de Cristo, amém? É a mente de Cristo que você precisa buscar na sua vida. Quando você tem a mente do Senhor Jesus, tudo muda, tudo se converte. Nunca mais é a mesma coisa na sua vida. Não dá mais para você botar a mão no arado e fazer isso, olhar para trás. Não dá. Porque é uma chama que arde. É algo que vem, que não dá para explicar, que eu queria chegar aqui, materializar para vocês e dizer, gente, tem uma chama dentro de mim. Eu quero pular, eu quero gritar, eu quero abraçar, eu quero chegar aí onde você está e dizer, cara, acorda, desperta, vambora. Há países aqui precisando de nós. É nós que vamos fazer a diferença. Mesmo que você não vá a um país, você permaneça na sua igreja local, você vai ser um contribuinte com o seu joelho. Quando você dobrar o seu joelho e abrir a boca, alguém lá do outro lado do mundo, que a gente talvez nunca vai saber quem é, Deus vai fazer igual Paulo e Silas, que estava preso e vão ser soltos. Vai ter Lázaro que estava ali à beira da morte, que através da nossa oração, Deus vai dizer, sai para fora. É milagres, é sobrenatural que a gente tem que entender, que a gente tem que viver. É sair do arroz com feijão, do trivial. Ah, tá bom eu aqui. Ah, eu já estou fazendo, eu já estou envolvido. Ah, não dá, aí eu vou ter um monte de atribuições, um monte de coisa para fazer. Eu vou morar na igreja. Que moremos na igreja. Porque é tempo. Porque quando ele vier, e aí? Quando ele falar, mostra as tuas mãos. E aí? A gente vai mostrar o quê? Ah, Senhor, vou fazer igual aquele cara que pegou um talento e enterrei. Mas se ele fizesse mais um, ele tinha 2. Então, saia do trivial. Sai do seu imaginável e vai para o improvável de Deus. Improvável diz, né, não sei agora o significado, mas pelo que eu lembro, é algo duvidoso. Mas não nesse sentido, porque o nosso Deus não é duvidoso. O Deus, quando ele falava em parábolas, quando ele estava ali fazendo milagre, quando ele transformou aquela água no casamento em vinho, gente, a gente está falando de água e ele transformou em vinho. A gente está falando de alguém que estava morto há 4 dias, em decomposição, e ele ressuscitou. Só que aí a gente lê na Bíblia como uma historinha de gibi. Ah, é apenas um livro, isso aqui foi lá no passado. Hoje eu não estou vendo, não tem nenhum Lázaro aqui na minha frente ressuscitando, vou acreditar para quê? Gente, se eu estou aqui, se você está aí sentado, quantos livramentos que nem sequer a gente faz ideia, Deus nos livrou para que nos salvasse. Então a gente precisa entender que é com a mente de Cristo
É com Ele que nós podemos vencer. Você acha que famílias inteiras que estão, seja em determinados países, seja Coreia do Norte, seja na África, seja lá no oeste da África, Nigéria, sabe o que eles pedem a Deus? Eles não pedem o livramento só. Quando eles têm a oportunidade de canais que chegam até eles, por meio, seja portas abertas, seja um missionário de qual denominação chegue até eles, uma carta, algo, eles pedem, orem por mim, para fortalecer a minha fé. Eles não pedem comida, eles não pedem o escape da morte, porque eles entenderam que nem Saulo, quando virou apóstolo Paulo, que não importa se ele morrer, porque morrer para ele é lucro, porque a gente tem a vida eterna, a gente só está aqui de passagem. Não estou dizendo que a gente não tenha medo de morrer. É natural, humanamente falando. Mas quando nós estamos com Cristo, não importa o preço, porque não há maior preço do que a cruz. Então é entender que não há maior preço do que a cruz. E quando a gente entende que a gente sai da zona de conforto e começa a dar aqueles passos em direção a entender o nosso chamado, a consolidar o nosso chamado, acontece algo muito lindo, que é quando você começa a ter a certeza dele. E aí, meu amigo, a chama não apaga nunca mais. Aí você usa uns negócios desse na cabeça, entendeu? Você começa a pegar livro, começa a ler livro, você começa a acordar de madrugada, você fica inquieto, e você começa e não tem fim. Então eu só digo a vocês, se coloquem para Jesus. Ele não vai olhar a sua limitação. Ele não vai olhar a sua condição financeira. Ele não vai olhar para você e dizer assim, não vou botar ele ou ela por conta disso e daquilo. Porque se nós tomarmos posse do olhar de Deus em nós e olharmos para nós como Jesus nos vê, nada nos segura. Amém? Tem jovem aqui que está entendendo? Dê um glória a Deus. Pula da cadeira, glorifica o nome do Senhor, porque Ele faz o sobrenatural acontecer. Nos dias de hoje nós temos relato como a Ellen da Eritreia, passou anos presa dentro de um container. Por fim, quase todos os dias eles colocavam uma carta escrita assim, o nome dele dizendo, eu nego a Jesus. E ela não negava. E todos os dias ela era espancada com um pedaço de pau. Todos os dias. Com fome, com sede e espancada. Isso é para sensibilizar? Não. É a igreja perseguida que nos ensina a sermos cristãos não Nutella, mas raízes. Pegou, gente? Estou antenada. É raiz. Porque a raiz de Davi, Jesus, é quem fortalece e nos sustenta e nos coloca de pé. Por muito pouco, muitas das vezes, tudo me tirava da igreja. Qualquer motivo. Um bico torto, uma cara feia, qualquer motivo eu tinha para dar como desculpa para sair da igreja. Eu entrei em 2016 aqui. Tudo era motivo para eu sair da igreja. Tudo. 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 Mas um dia Deus me chamou, no particular, e falou, e aí? O problema está onde? E aí? Vai ficar até quando tomando leite? E aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, só tem eu, é eu mesmo, né? E aí eu tomei vergonha na cara. Eu aprendi a comprar aquele chá de Simancol e beber ele todo dia e falar, não, Deus, estou aqui. Me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. E eu entrei em 2016, 2020, Deus começa o chamado na minha vida.
2021 eu me insiro no curso. E aí? O que é a sua desculpa? Que essa noite você deixe a sua desculpa nesse altar. Porque há 40% mundialmente de almas que ainda não chegou o Evangelho. Só no Amazonas nós temos 2% de tribos indígenas isoladas que ainda não chegou o Evangelho do Senhor. E nós temos hoje tantos meios de comunicação. Nós temos aí Facebook, Instagram, nós andamos com a Bíblia para cima e para baixo, as portas das nossas igrejas estão abertas e não são ateadas fogo. E aí? Quando é que vamos ter compromisso com Deus? O compromisso começa com Deus, no particular, no teu secreto. Não é Luciana, não é o pastor Amadeu Henrique, não é o seu líder de célula que vai te convencer. É quando você disser no teu secreto, Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Aí você vai ver. Você vai ver o milagre, o sobrenatural acontecer na sua vida. Você vai ver realmente aquilo que fedia há 4 dias cheirar bem de novo. Você vai ver vidas que estavam presas serem livres. Porque é Deus que gera essa transformação. É Deus que gera. Se colocar para Deus. Se colocar para Deus. É gerar essa mente de Cristo. Eu li esse livro aqui. Paixão pelas Almas. Eu li mais esse outro livro aqui. A Insanidade de Deus. E eu não quero parar de ler. Alguém que detestava ler. Hoje está amando a leitura. Então não importa aquilo que hoje você tenha como repulsa na sua vida. Peça o Espírito Santo para te dar a direção que Ele vai te dar. Peça a Ele para falar contigo. Não haja por emoção. Não haja precipitadamente. Haja com sabedoria. Se coloque. Você é jovem. Você, dizem, né, estamos no ano de eleição, que você tem o poder para delegar alguém para conduzir o Brasil, um presidente da República. Maior do que o presidente da República, Jesus te deu a autoridade dele para fazer discípulos. Então faça algo, pegue esse ID e faça algo essa noite. Que o Espírito Santo ministre na vida de vocês de uma maneira sobrenatural. Que vocês depositem a juventude de vocês sobre o altar de Deus. Que vocês se despertem como a nova geração que vai bradar o nome do Senhor aos 4 cantos do mundo. Aonde a igreja perseguida vai contar com a oração de cada um aqui. Aonde cada um de vocês vão lembrar antes de dormir, antes de pegar o seu prato quentinho das suas refeições, que existe um irmão nosso que talvez não teve refeição, que talvez não tenha nem mais a sua família, mas ele tem a nós, porque somos um com eles. Esse é o propósito desse culto. É trazer esse entendimento que nós somos um só corpo em Cristo, que nós somos muitos, mas somos um só corpo. Se você olha para a sua mão, os seus dedos são iguais? Não são. Mas se um lhe faltar, se 2 lhe faltar, não vai fazer falta? Então olha um para o outro aí agora. Olha, você faz parte de mim. Diz isso para o seu irmão. Você faz parte de mim. Nós somos um só corpo. E esse corpo, ele vai bradar, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo domínio. É Ele que faz tanto querer, o efetuar e o realizar é dEle. Então não se preocupe. Eu não vou porque eu não sei falar. Eu não sei falar inglês, gente. Muito mal eu falo português. Eu já devo ter errado aqui alguns verbos.
Mas, não ri não, gente. Eu falei, mas não é para rir. Mas eu me coloquei. Se eu, Luciana, é isso que eu quero dizer para vocês. Jesus está chamando para missões pela misericórdia do Senhor, porque aquela garota ali, se coloca de pé, amarelinha, Mínio, está igual um Mínio, orou pela minha vida 10 anos. 10 anos. Ela orou e ela acreditou em mim. Eu acho que depois de Jesus não teve outra pessoa que acreditou em mim, a minha filha. Ela acreditou em mim, ela não desistiu de mim. Quando eu chegava em casa gritando, xingando palavrões, mandando ela calar a boca, o joelho dela às 3 horas da manhã estava dobrado, porque ela não olhou como eu estava, mas ela olhou como Jesus me via. Foram 10 anos, não é 10 dias, não é 10 meses. Ela acreditou em mim. E eu estou dizendo, essa igreja acredita em você. Se nós como igreja falhos acreditamos em você, Jesus acredita em você. Ele conta com você. Que você entenda que você é a resposta de oração da sua casa. Que você é a resposta de oração na faculdade. Que você é a resposta, você não é mais aquele jovem que tem que ficar com timidez. O que vão pensar? O que vão falar de mim? Que pense, que fale. Eu acho que isso é uma música. Enfim, que pense, que fale. Mas eu sou de Cristo. E não importa por onde eu for, por onde eu andar, por onde eu caminhar. Eu sou de Cristo. Ninguém pode me calar. Ninguém pode me parar. Ninguém pode. Você não precisa, entenda o que eu vou dizer, de autoajuda humana. Não estou dizendo que você que precise de ajuda não faça isso. Mas em primeiro lugar, quem tem que ser a sua bússola, o seu norte, a sua resposta é Jesus. É a Bíblia, é o Espírito Santo. Quem diz que juventude não ora, não jejua, não lê a Bíblia? Quem é raiz aí, dá um grito, diga glória a Deus. Aleluia! Eu sou de Cristo. Eu sou a resposta de oração de alguém. Eu sou a resposta não só da igreja perseguida, porque aonde estiver um irmão meu sendo perseguido, cadeias vão ser quebradas. Em nome de Jesus, eles serão livres, eles serão libertos. Aleluia! Não vão ser impedidos nem calados de falar que Jesus é a salvação. Porque nós somos a resposta. Ele nos chamou. Ele nos chamou para bradar. Ele nos chamou não para se calar, mas se colocar como uma igreja que tem importância nesse mundo. Uma igreja que pode e faz acontecer. Porque não é nós. Não se trata de nós, se trata de Cristo. É do Espírito Santo que conduz e governa a nossa vida. Não é o nosso raciocínio lógico. Não queira entender a igreja perseguida no seu raciocínio lógico. Entenda a igreja perseguida como Romanos 12:5, onde Deus é o cabeça. E esses membros que são muito, é de um só corpo. Eu vou te convidar para ficar em pé e nós vamos orar. E você não vai depender da minha oração. Você vai orar com toda a sua força em Deus, movido pelo Espírito Santo. E você vai orar pela Nigéria, pelo oeste africano. Você vai orar pelo Espírito Santo de Deus, o país que te vinha e é a memória agora. Você vai começar a orar para que os nossos irmãos que estiverem presos, sendo espancados pelos órfãos, porque foram os pais mortos e perante essas crianças, pelas viúvas, você vai começar a orar e clamar e pedir para que o rio de água viva flua
para que o Espírito Santo toque. Deus, nós queremos levantar um clamor pela Nigéria, pelo oeste africano, Deus. Nós queremos ser a resposta de oração, ó Pai, por esses países. Porque o Senhor nos levantou, ó Pai, pela Tua graça. A Tua graça nos alcançou, esse favor imerecido nos alcançou. O Senhor não olhou quem éramos, mas o Senhor já sabia quem nós seríamos para o Senhor no Teu reino. Por isso, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, a Nigéria, visita o oeste africano, visita, Senhor Jesus, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, a China, os Estados Unidos, o Amazonas. Senhor, move as águas, Senhor, naquele lugar, ó Pai, e faz o Espírito Santo de Deus alcançar o coração que chora, a dor física, a dor emocional, os traumas, ó Pai, mas que os nossos irmãos não percam a fé, que não neguem a fé, que permaneçam firmes, que sejam, ó Deus, firmes na rocha inabalável, ó Deus. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo, liberta, Senhor. Mas alcança também os perseguidores, ó Pai, porque quando Saulo saiu em direção, ó Deus, a caminho de Damasco, ó Pai, ele ainda era aquele perseguidor que ia prender, que iria matar, que iria com as cartas na mão, munidos de munições, para trancafiar, Senhor, os teus. Senhor, mas Saulo foi transformado a caminho de Damasco. O Senhor bradou, o Senhor trouxe uma luz ao redor dele. O Senhor falou: Saulo, por que me persegues? Ali, Senhor, o Senhor fez se revelar. Saulo se revela aos perseguidores, a todos aqueles, ó Deus, que têm se levantado, ó Pai, por Satanás, por governos humanos, ó Deus, para travar uma batalha contra o Evangelho, porque o diabo, ele não quer, ó Deus, o crente fora da igreja. Quando o crente está fraco ou morno, ele até deixa para ele achar e entender que está fazendo alguma coisa na igreja, mas no fundo ele vem, assiste o culto e sai da mesma maneira. Mas nessa noite vai ser diferente, porque nós estamos vivendo o tempo do avivamento, ó Pai. Passa no nosso meio, ó Deus, enche, Espírito Santo, os corações, transforma a mente, para que tenhamos a mente de Cristo, Senhor, para que não venhamos agir na força do nosso braço, nem no entendimento humano, mas que possamos, ó Deus, entender que estarmos com o Senhor é sermos um contigo, ó Pai, é sermos um contigo, é entender que Jesus Cristo morreu na cruz, não foi em vão, mas foi para nos dar o perdão e a remissão do pecado, nos religar, nos conectar contigo, ó Deus. Nós estamos conectados com o Senhor. Não são os likes da internet que determinam, Deus, o grau dessa conexão, mas sim, ó Deus, os likes do céu, porque cada alma que nós vamos pegar do inferno, nós damos um like para o Senhor, nós glorificamos o Teu nome, e o diabo, em nome de Jesus, será envergonhado, ó Pai. E que essa juventude, ó Deus, nesse lugar, venha bradar o Teu nome, Senhor. Tira a timidez, tira, meu Pai, toda a fraqueza espiritual, tira o pecado, tira, Senhor, o engano, tira a mentira, tira em nome do Senhor Jesus as más conversações, as más companhias. Arranca, Senhor, arranca, porque a história dessa juventude é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Você tem um Pai, você tem um Pai. Jesus Cristo é a paternidade na sua vida. Não importa se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, se a sua história de vida não foi uma das melhores. Saiba de uma coisa:
Jesus te ama. Ele te ama. Esse amor é que transforma a vida. Porque esse amor não acaba. É uma fonte de vida inesgotável. É uma fonte de vida inesgotável. Inesgotável. Louve a Deus. Louve a Deus. Porque Deus te deu 2 pulmões. Louve com todo o teu fôlego. Glorifique e adore. E não saia daqui hoje sem sentir a presença de Deus. Não é arrepio, pode até fazer parte. Não é arrepio. Mas louve a Deus e deixe o Espírito Santo ministrar. Porque quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida do nosso. Esqueça as preocupações. Esqueça tudo. E se lance nos braços do Pai. Aleluia. Quantos estão querendo se render ao Senhor? Diga amém. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, querido. O Senhor está aqui neste lugar. Toma-me.